Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Irmãos, o fundamento da fé cristã está justamente você tomar posse dos credos apostólicos, ensinamentos de Jesus Cristo. A tua fé tem que estar baseada nos credos apostólicos, porque fala a respeito da vida, fala a respeito da humanidade de Cristo, fala a respeito da sua vitória sobre o mal, sobre o pecado, fala a respeito da sua relação com os seres humanos, o seu afeto. Quando você estuda os evangelhos, é chamado os 4 evangelhos sinóticos, e eles são chamados assim porque significa semelhante: Mateus, Marcos, Lucas, João. Poderíamos considerar que Atos fosse o evangelho da igreja, Atos dos apóstolos. O registro de Atos fala da história da igreja. Os evangelhos fala dos credos que os apóstolos receberam de Jesus na sua vida. E hoje nós vamos falar nada menos do que o Deus e o Espírito Santo. Nós estamos na dimensão da dispensação da graça. Graça é algo que nós não merecemos, mas é a bondade de Deus que nós recebemos. Graça significa, então, perdão não merecido. Misericórdia é diferente de graça. Misericórdia é que Deus não imputa em nós o castigo que nós merecíamos. Quando a gente fala assim, Senhor, misericórdia, estamos falando, Senhor, pela tua bondade, eu não sou castigado, porque o Senhor tem me poupado com o seu grande amor. Misericórdia significa ser evitado do castigo, porque Deus, Ele então nos abençoa. Ele nos abençoa. Graça é bondade de Deus externada. Misericórdia é fugir do castigo que era proposto para nós. Quando alguém diz assim, sou salvo, quem é salvo fugiu do castigo do inferno, amém, irmãos? Nós merecíamos o inferno, mas pela misericórdia de Deus, nós não vamos para o inferno, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Isso não significa graça, significa misericórdia. A graça é aquilo que você foi alcançado, que chegou até você sem você merecer. E nós vamos falar do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um ente com personalidade, com descrição de imagem humana. As pessoas às vezes tratam a questão do Espírito Santo como força, vento, como algo que traz simplesmente uma subjetividade. Quando você trata que o Espírito Santo é água, que é vento, ou que é um terremoto, isso aí você está falando de subjetividade. Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele é Deus, é Espírito pessoal, perfeitamente bom, perfeitamente reto, perfeitamente santo. O Espírito Santo. Respondi hoje uma pessoa que ela está aguardando uma resposta. Nós não aguardamos resposta de instituição, nós não aguardamos resposta de homem. A nossa resposta não vem de homem, não vem de instituição. Vou ser direto, não vem de profeta, não vem de denominação, não vem de estampa de igreja. A nossa resposta, quem nos traz, quem nos dá, é o Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo.
E Ele está presente aqui essa noite, amém? Ele sabe as intenções do seu coração, porque está escrito na Bíblia. Antes mesmo que você lhe peça, Ele sabe o que você vai pedir. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele tem ação cognitiva. Ele pensa, ele fala, ele ouve, ele tem percepção. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele perscruta a nossa interioridade, capaz de expressar isso em oração com gemidos inexprimíveis. Significa gemidos que a audição humana não pode interpretar. Gemido que o ser humano não vai entender. Olha que coisa, que extensão de profundidade que o Espírito Santo pode chegar por mim e por você. Pode chegar por todos aqueles que aguardam pelo nome de Jesus Cristo. O que na verdade o Espírito Santo veio fazer é aquilo que for pedido em nome de Jesus. Ele está terminando agora a obra da graça, que é trazer tudo aquilo que é mérito de Jesus acontecer na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade. Então, nós vamos entender que quando Jesus falou assim: eu rogarei ao Pai e enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção nisso. A Bíblia fala que Cristo morreu em nosso lugar, não é isso? Amém? A Bíblia diz que Cristo morreu em nosso lugar. Isso se chama expiação. Ele expiou os nossos pecados, ele levou. No grego tem uma expressão até muito pouco usual. Chupou o nosso mal. É muito forte isso, mas é a expressão. Ele trouxe, sugou para ele aquilo que estava debaixo de condenação para nós. Então, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, por quê? Por um homem entrou o pecado. Por um homem. Adão significa humanidade, homem, tronco de toda a raça humana. Então, por um homem entrou o pecado. E não poderia ser de outra forma, que por um homem pudesse entrar a salvação, o remédio para quebrar, estancar o pecado. Só que nós precisamos entender que quando o ministério da igreja começa a operar, Jesus então diz aos seus discípulos que ficaria pouco tempo com eles, mas enviaria o Espírito Santo. Ele rogaria ao Pai e o Espírito Santo estaria com a igreja. E nós vamos ver a importância do Espírito Santo estar hoje dirigindo, guiando a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela não está sozinha. A igreja tem um legado, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo. Quando Jesus morreu, no século I, está lá, em que ele morreu, logo nós não estávamos lá. Mas por que nós somos alcançados? Pelo seu sacrifício. Porque quem nos convence de que ele é Deus, de que ele morreu por nós, de que o seu sangue é poderoso, de que ele quebrou os grilhões de Satanás, que então quebrou toda a maldição do pecado, quem nos convence disso é o Espírito Santo. Então, pela fé, o ministério da graça, que é a bondade de Deus estendida a nós, graça, bondade de Deus estendida a nós. Nós não merecemos. Pela fé, pela bondade estendida de Deus a nós, o Espírito Santo traz aqueles valores lá que Jesus pagou na cruz, que nós nem éramos nascidos, que nem estávamos lá, que não vimos nada, mas ele traz tudo aquilo e aplaca em nós nesses dias e ainda em gerações futuras.
em vidas que ainda vão nascer, em pecados que serão cometidos, em pessoas que estarão em conflitos. Mas essas pessoas receberão apoio de quem? Do Espírito Santo. Amém? Vocês entendem a profundidade do ministério do Espírito Santo? Essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha. E nós vamos ler aqui, eu quero que você abra em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Esse é o terceiro seminário do Espírito Santo. Terceiro seminário. Nós encerraremos na próxima quinta-feira o seminário do Espírito Santo. Então não falte, irmãos. Sabe por quê? Quando você detém o conhecimento, o Espírito Santo poderá te usar com maior capacidade para você operar através dele em níveis superiores, em níveis maiores. Então você precisa ter o entendimento do Espírito Santo para poder ter a capacidade para você ministrar pelo Espírito Santo. João 16, irmãos, acharam? Vocês podem se colocar de pé em reverência à palavra do Deus eterno, irmãos? Vamos ler até o versículo 15. Eu vou ler o versículo 5, depois os irmãos lerão os versículos pares. Olha o que diz. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais, igreja? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. 8. Do pecado porque não crê em mim. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém. O Espírito Santo, pode se assentar, ele está aqui para jogar luz sobre a obra de Jesus. Se você entender isso, pronto, você já tem uma parte da ramatiologia. Você vai entender o que é o pecado. O Espírito Santo, ele vem para jogar luz na obra de Jesus. O Espírito Santo veio para glorificar a obra de Jesus. Ele veio para exaltar, enaltecer a obra que Cristo fez. Na dispensação da graça, agora quem opera é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós pedimos em nome de Jesus, nossas orações são ouvidas pelo Pai, mas quem realiza essa obra em nome de Jesus é o Espírito Santo. É Ele que está aqui entre nós. É Ele que faz essa obra. Ele é Deus. Então, o Espírito Santo, ele veio dirigir a igreja, dar dons espirituais. Os dons vêm do Espírito Santo. Em textos, Paulo também, que Cristo dá os dons, falando da importância da mesma fonte que vem o poder. Porque se o Espírito Santo está vendo em nome de Jesus, e Jesus representava o Pai, a fonte que vem o poder é a mesma fonte, porque a natureza tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito é a mesma. A natureza é santa,
é santa. Então a natureza é uma só, porque eles são perfeitos. Você vê que Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. E Filipe perguntou, então mostra-nos o Pai. Filipe não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E que as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas por meio daquele que me enviou. João 14. Então Filipe entendeu que Jesus era a expressão máxima da revelação do Pai na forma humana. Agora, Jesus clama, o Espírito Santo, ele vem fazer a obra que enaltece o trabalho que Jesus fez aqui, que é de quebrar a maldição do pecado, de trazer o perdão, a salvação aos homens. E quem joga luz a essa obra é o Espírito Santo. Quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Não é a capacidade da pessoa de poder pregar, não é o convencimento humano, não é a articulação de homens. Você pode pregar muito bem, você pode falar muito bem, mas se o teu espírito não estiver conectado com o Espírito Santo, a tua fala vai ser uma falácia, vai ser uma intenção de você ganhar louros e reconhecimentos humanos. Mas quando nós falamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, então a nossa fala, ela vai cheia da unção do Espírito Santo até os corações. Jesus falou o seguinte, olha, vocês não vão ficar sós. Eu vou rogar ao Pai e Ele enviará o Espírito Santo. Tem até um problema muito sério, porque os discípulos lá em Mateus, capítulo, se eu não me faz a memória, capítulo 20, versículo 10, eles falam, Senhor, mas o que nós vamos falar? O que nós vamos dizer quando Jesus os enviou? Eles ficam preocupados. Jesus falou assim, não se preocupe, o Espírito Santo falará por vós. Olha, até então ali o Espírito Santo não foi revelado, porque o Espírito Santo, ele só foi revelado na sua totalidade em Atos capítulo 2. Mas ali houve um antigozo, uma aparição do Espírito Santo, dando um prenúncio daquilo que havia de ser. Jesus falou, o Espírito Santo vai falar por vocês. E também em João capítulo 20, quando Jesus soprou sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Foi um antigozo daquilo que viria a acontecer. Então, o Espírito Santo estava presente, mas precisava aguardar o momento da dispensação. Esse momento era importante, até que Jesus foi levado aos céus, e ele havia avisado, não saiam de Jerusalém, porque vocês terão uma experiência muito forte. Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Eles obedeceram. E quando chegou o momento certo, a Bíblia diz que houve a inauguração, a chegada da presença do Espírito Santo sobre a igreja. Então aqui, Jesus está já falando com os seus discípulos num tom de despedida. Jesus já estava se despedindo. Jesus teve pouco tempo para falar do Espírito Santo. Pouco tempo. O único texto que fala do Espírito Santo é João, capítulo 16, de uma forma mais, assim, elementar, importante. Fora disso, a gente não vê. Porque o próprio Jesus, ele já era o Espírito Santo pela sua obra. Então ele não poderia ficar perdendo tempo em falar uma coisa que o Espírito Santo, quando viesse de forma invisível, já estaria fazendo aquilo que ele estava fazendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? O Espírito Santo, na verdade, seria o Jesus invisível, fazendo as mesmas coisas que Jesus estava fazendo junto com eles. Só que agora o Espírito Santo faria através deles. Amém? Quando Jesus estava fazendo por ele. Quando Jesus saiu, o Espírito Santo faria através da igreja.
Então nós temos o legado do Espírito Santo, agora a obra é feita através de nós. Então Jesus mesmo falou, e ser-me-eis testemunhas. Jesus não falou assim, vocês serão testemunhas de mim, não, vocês serão testemunhas para mim, não, de mim. Uma diferença muito grande, você ser testemunha para alguém, agora testemunha de, porque está dentro de você. Você será testemunha dele. Então aqui nós vemos esse caso que é maravilhoso. Nós temos Deus Espírito Santo entre nós. A única pessoa, presta atenção no que eu vou te dizer, a única pessoa que representa Jesus aqui na terra se chama Espírito Santo. Ninguém mais representa Jesus. Representá-lo, ter a mesma deidade, a mesma essência que ele, de perdoar, de amar, de interceder, de ofertar salvação, somente o Espírito Santo. Por isso que Jesus morreu como obra vicária. Vicário significa substituição. E o único que substitui Jesus dentro dessa visão teológica de Salvador, Senhor, Supremo, vencedor do pecado, da maldição, do diabo, do inferno, se chama Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso tem que ficar bem claro, porque ninguém pode estar aqui como vicário hoje, nesse contexto. O vicário, esse vicário de Cristo hoje é o Espírito Santo. Homem nenhum pode tomar o lugar que é somente o lugar de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero pensar com vocês a respeito da personalidade do Espírito Santo. Algumas características semelhantes a que os homens têm. Deus pode usar muitas formas para poder se relacionar com o homem. Então, isso é chamado de antropomorfismo. Antropos, homem. Morfismo, forma. Deus usa a forma humana para poder falar com os humanos. Por isso que a gente vai ler na Bíblia que os olhos de Deus não estão fechados. Antropomorfismo. Que os ouvidos de Deus não estão agravados. Antropomorfismo. É a forma humana. Como Deus poderia se relacionar conosco que não fosse na forma humana? É a linguagem essa inteligível. O Espírito Santo fala conosco de uma forma inteligente. Amém? Irmãos, isso não pode jamais ser passado desapercebido, porque é a maior importância que você vai dar à obra do Espírito Santo é ele como um ser pessoal. Por isso que a gente vai ver muitas coisas aqui que de repente você não notava. Mas a importância do Espírito Santo te conhecer, o Espírito Santo te entender, é porque ele também pode tomar forma como a nossa. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas como nós. Ele foi tentado, mas não pecou. Mas como nós. Ele foi tentado em todas as circunstâncias, mas não pecou. Quer dizer, a forma que Jesus tomou foi a forma humana, com todos os sentimentos humanos. Mas a Bíblia diz que ele venceu. O que dá a entender que esse Deus hoje entende o que nós passamos. Quando você fica triste, quando você fica chateado, quando você é aborrecido, quando você tem dificuldade com o filho, quando você passa por algum dilema, quando você é tentado, ele te entende, sabe por quê? Porque ele assumiu essa forma. E o Espírito Santo também agora, como está aqui no nome dele, sente também
da mesma maneira como Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Eu preciso que vocês me acompanhem. A personalidade do Espírito Santo. Vamos ver aqui algumas coisas, em nome de Jesus. Jesus subiu, ascendeu é subir. Jesus ascendeu aos céus e mandou o Espírito Santo como seu substituto. O termo vicário, por exemplo, decorre do latim que quer dizer substituto. E somente deve ser empregado nesse contexto de representar Jesus ao Espírito Santo. Ninguém mais pode ser o vicário, o substituto de Cristo aqui. Ninguém, senão o Espírito Santo, é o vicário de Cristo, pois tem a natureza divina como ele, e conforme a Bíblia, foi enviado para substituição validamente. Assim vimos que aquele que está conosco diariamente é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Vamos estudar a personalidade dele, as suas características e como podemos conhecê-lo melhor. O Espírito Santo pensa. Aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele perscruta, ele conhece as intenções. Se ele conhece as intenções, ele pensa. Ele é um ser capacitado de atribuição que é dada a um ser pessoal. Então o Espírito Santo não é vento, não é força, não é energia. Amém, irmãos? Vamos lá. A palavra intenção que o Espírito Santo ele busca, a palavra intenção no original grego, phorneio, que quer dizer ter propósito. Intenção, entendimento, enfim, ter pensamentos, ter uma mente. Então o Espírito Santo tem uma mente, ele pensa. A essência do Espírito Santo não é, portanto, uma força, um vento, uma pomba, um fogo, mas sim, e antes de tudo, uma pessoa que pensa. Nós podemos até representá-lo. A representação não é o objeto. Amém, irmãos? Presta atenção nisso. A representação não é o objeto. Nós podemos até representá-lo como um desses símbolos, mas devemos saber que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e tem uma mente, e é por isso que sempre podemos perguntar tudo a Ele. Mas é bom vocês entenderem isso, para que a oração de vocês, para que o diálogo de vocês, para que o relacionamento de vocês com o Espírito Santo não seja algo abstrato, mas seja algo que tenha sentimento de um ser pessoal. Ele sabe, ele te conhece, ele perscruta, ele tem intenção. O Espírito Santo deseja. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e o único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Está falando aqui dos dons, né? 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo número 11. Então, ele vê, ele realiza, ele dá conforme ele. Então, ele tem desejo. Ele tem desejo. Esse verso aqui se refere aos dons do Espírito que estão dispostos do verso 8 ao verso 10 do mesmo capítulo. O Espírito Santo ama, sentimento dado a uma pessoa. Então, é um sentimento que encontra no ser humano as suas ânsias, as suas necessidades. O amor cobre, o amor ele apaga multidão de pecados. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor, no amor do Espírito.
O apóstolo Paulo foi fantástico, porque foi através dele que as doutrinas, os ensinamentos, as doutrinas bíblicas chegaram até nós. É através do apóstolo Paulo que nós recebemos a doutrina para a igreja. Nós devemos dar graças a Deus pela vida deste homem, deste bandeirante do evangelho. Foi o maior evangelista já encontrado na Bíblia. Diz que é o bandeirante da fé, o homem que desbravou as maiores matas e dificuldades para lograr êxito com o evangelho. Digo mata no sentido do campo e a dificuldade que ele viveu, e ele foi o primeiro que enfrentou o campo fora do arraial em Jerusalém e na Judéia. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente. Paulo aqui pede oração, não apenas porque estão unidos em Cristo, olha aí, irmãos, mas também porque usufrui do amor que vem do Espírito Santo de Deus. Pode passar. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente e nós fazemos uso do amor que provém de Deus. Irmãos, aqui para nós, eu não vou me alongar não, porque eu vou terminar na semana que vem. Aqui para nós, irmãos, aqui para nós, tem coisas que acontecem em nossas vidas, que a gente fala assim, não entendi porque eu fiz aquilo, eu não entendi porque eu perdoei, eu não entendi porque que eu não me levantei, não exasperei, eu era para ter feito isso, era para ter me aborrecido, eu não fiz. Sabe por que você não fez? Porque o amor do Espírito Santo está dentro de você. Tem certas coisas que o nosso entendimento humano vai ficar em conflito. Eu era para me vingar e não vinguei. Por quê? Sabe por quê? Porque você está debaixo do amor do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é capaz de perdoar, se o Espírito Santo é capaz de apagar, se o Espírito Santo é capaz de aplacar a ira, esse mesmo amor do Espírito Santo está em você para fazer essas obras. Tem gente que fala assim, poxa, eu fiquei calado, não falei nada. Sabe por que você não falou nada? Porque se você falasse, você ia estragar tudo. O Espírito Santo te encheu de amor e você venceu por causa do seu silêncio. Porque o amor do Espírito Santo está em você. Assim, quando às vezes pensamos que não conseguiremos perdoar uma pessoa, por exemplo, é importante que nos lembremos que com a ajuda do Espírito Santo e do seu amor, podemos muito mais do que imaginamos nesta área. É Ele que nos ajuda. Estava hoje conversando com o pastor Júlio. Irmãos, a igreja tem que ser o lugar de cura. A igreja, ela hoje não pode ser menos do que uma igreja terapêutica. Uma igreja terapêutica, uma igreja que cura. Cura através do amor, cura através do perdão, cura através do abraço, cura através do reconhecimento, cura através dos contatos, dos laços. A gente chegou aqui, a pastora Suzy estava fazendo um movimento para alguém. Deus sabe as intenções do coração daquela pessoa. Cadê a pastora Suzy? Está aqui. Deus sabe a intenção daquela irmãzinha. Ela já foi embora. Deus sabe a intenção dela. Mas não pode tirar aquilo que está dentro de você, irmã. É a ternura do Espírito Santo. Como o Espírito Santo ama aquela pessoa, Deus também te deu esse amor. Para você amar da mesma medida. É assim, irmãos, que acontece. A gente não entende. Mas a gente vai percebendo que há muito mais do Espírito Santo em nós do que a nossa própria vontade. É assim que Deus age. O Espírito Santo se alegra. Um sentimento também de um ser pessoal. Pode colocar. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Vamos lá? Amor, alegria, paz, paciência.
Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria. Uma das coisas que a gente vê no cristão é justamente ele ter uma alegria que não provém de algo desse mundo. Eu não estou alegre porque eu comprei algo, um objeto, eu adquiri um bem. Eu estou alegre porque eu sinto o gozo do Espírito. Olha que coisa interessante, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. O Espírito Santo não gosta de tristeza, não gosta de ver gente triste, chorando, deprimida, gente se lamentando. Não gosta. A gente não vê essas características no Espírito Santo. Lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, você pode estar pensando que às vezes não há motivos no dia a dia para alegria. Mas veja que as Escrituras não dizem que precisamos de novos motivos a cada dia para estarmos alegres. As Escrituras colocam a alegria como um fruto do... Eu sou alegre porque o Espírito Santo está em mim. E essa alegria é a alegria que completa a unidade da vida, né? A essência da vida. O fruto deve nascer quando os galhos que somos nós, estamos conectados ao tronco principal, que é Cristo. Então, se estamos nele, o fruto cresce. O Espírito Santo nos encoraja. Vamos parar por esse tema aqui. Olha só. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando do temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Pode passar, irmão João. O Espírito Santo é, por excelência, o nosso consolador. É aquele com quem podemos contar a qualquer hora do dia ou da noite para expor os nossos problemas e angústias. Por isso que eu falo, de início, eu coloquei isso aqui para os irmãos. Se a sua resposta está sendo aguardada pelos homens, o Espírito Santo não poderá te ajudar. Se a sua resposta está sendo aguardada pelos homens, pelas instituições, o Espírito Santo não poderá te ajudar. Sabe por quê? Porque é Ele que trabalha. É aquele com quem podemos contar a qualquer hora do dia e da noite para expor os nossos problemas e angústia. Ele sempre trará conforto ao nosso coração, nos encorajando para ir adiante. Foi o que Ele fez com a igreja. Vimos até aqui 5 características do Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem uma mente, que ele tem desejo, que ele ama, que ele se alegra e que ele nos conforta, ou seja, nos encoraja. Se coloque de pé, nós vamos encerrar esse seminário na próxima quinta-feira. Eu conto com você. Espero que você esteja aqui. Amém? Posso contar com você? Amém?